Ajnana Timirandasya Ajnananjana Shalakaya Kakshurunilitam Yena Tasme Shri Gurave Namaha. Bhagavad Gita, capítulo 6, verso 10 em diante. Yogi Yonjita Satatam Atmanam Rahasi Stita Ekakiyata Chitatmanera Shira Parigraha. Deixem o yogi praticar continuamente a união com o Self, sentando-se separado e sozinho, com todo o desejo e ideia de posse banido da sua mente, com autocontrolo em todo o seu ser e consciência. Deixem o yogi praticar continuamente a união com o Self. Aqui, o termo yogi refere-se ao Bhakta, ao praticante espiritual que está a praticar yoga, aquele que anseia por Deus. O yogi que alcançou a perfeição através do yoga está sentado no Self, focando-se apenas no próprio Deus. Sentando-se separado e sozinho, com todo o desejo e ideia de posse banido da sua mente. Quando alguém tem uma mente controlada e não tem qualquer sentimento de posse ou apego a qualquer tipo de desejo, então está em condições de se sentar em meditação. Aqui Krishna fala às pessoas que estão no caminho espiritual, que anseiam por Deus. Ele diz: encontrem um lugar adequado para praticarem meditação. Aconselha a retirarem-se do mundo. Aqueles que estão no caminho espiritual têm de se recolher em si mesmos de tempos a tempos, têm de ir ao seu interior. Os aspirantes espirituais, os praticantes de yoga que estão ocupados no mundo, onde quer que se encontrem, a fazer seja o que for, devem encontrar tempo, de vez em quando, para se sentarem em meditação, dhyan, para se retirarem do mundo exterior e entrarem na quietude, no interior do Self. É como um recarregar de baterias. Enquanto a mente continua a correr para a realidade exterior, a bateria descarrega-se. Contudo, é difícil sentar-se em meditação. Quando há pessoas em redor, especialmente se tiverem chegado recentemente ao caminho espiritual, uma vez que tenham dominado a meditação, isso não será um problema. Mas enquanto não tiverem dominado a meditação, é importante encontrarem o vosso próprio local. Há certas regras que dizem que deveriam ter um local fixo para meditação e um asana ou assento adequado. No verso seguinte, Krishna falar-nos já acerca da importância do assento e o quanto é importante meditar sempre no mesmo local. Com autocontrolo em todo o seu ser e consciência, a pessoa tem autocontrolo sobre a mente, tem autocontrolo sobre o corpo, tem autocontrolo sobre a respiração através do pranayama, dos exercícios de respiração. Pratiquem meditação, deixem a mente e o intelecto serem absorvidos no pensamento de Deus. Esta é a meditação que deveriam praticar e esta meditação deverá ser inquebrável. Devem disciplinar-se e não encontrar desculpas para não fazerem a vossa prática espiritual. Não deveriam dizer: hoje há um filme muito bom, vou vê-lo às 9 horas. Deveria sentar-me a meditar, mas vai dar aquele filme, então vou vê-lo e depois sentar-me-ei a meditar. O momento e o local da meditação são muito importantes, porque quando estipulam uma determinada hora para meditar, estão a convidar Deus a estar aí convosco. É como se convidassem um amigo a vir à vossa casa e depois não estarem lá para lhe dar as boas-vindas. Como seria? Ou como se fossem convidados para ir a um certo lugar, estão a tocar à porta e veem todas as luzes apagadas.
Depois, alguém acende a luz e vê essa pessoa de pijama a dizer: "Oh, pensava que era amanhã." Como seria? Ficariam chocados, não? Então, aqui é a mesma coisa. Quando estipulam uma certa hora para meditar, estão a convidar Deus a manifestar-se naquele momento. E podem ficar na expectativa de que, assim que tenham enviado o vosso convite, Deus virá e estará ansiosamente à vossa espera no vosso interior nesse momento. Digamos que planeiam meditar às 9 horas. Na vossa mente, já criaram este compromisso com Deus, então o Divino manifestar-se-á à hora combinada no vosso interior. Estará à vossa espera para que a vossa consciência, para que o vosso Atma esteja completamente focado na meditação. É por isso que a hora da meditação é também muito importante. Capítulo 6, verso 11 e 12. Shuka udeshe pratistapya stitam asanam atmanaha nati ushritam nati nisham jailajina kushotaram tatragagram manakrutva yata jitendriya kriya upavishyasane yonjyad yogam atma vishudaye. Ele deve definir o seu assento firme no local puro, nem demasiado elevado, nem demasiado baixo, coberto com um pano, uma pele de veado e erva sagrada. Sentado aí, com a mente concentrada e com o funcionamento da consciência mental e os sentidos sob controlo, deve praticar yoga para a autopurificação. Nestes versos, Bhagavan Krishna explica que é importante ter um local fixo para meditar e um assento ou asana adequado onde se sentar. Ele deve definir o seu assento firme no local puro. Mesmo que devam estar confortáveis, o assento não deve ser demasiado macio, tem de ser firme. Em tempos antigos, os yogis usavam um assento de madeira ou uma laje de pedra como base para o seu asana. Nem demasiado elevado, nem demasiado baixo. O assento não deve estar demasiado elevado, porque se estiverem sentados muito alto e entrarem em meditação profunda ou sono profundo, podem cair. A vossa meditação será perturbada ou podem cair e magoar-se. Se estiverem sentados perto do chão ou diretamente no chão, haverá sempre uma troca de energia. O calor ou o frio terá um efeito sobre o vosso corpo. Para além disso, se houver um pequeno animal rastejando ao redor, poderá rastejar sobre vocês. Imaginem que estão sentados para a meditação e ainda não se aperfeiçoaram. Ainda não estão completamente absortos no vosso self superior, no qual não estão cientes da consciência do corpo. E depois, pequenas moscas estão a voar à vossa volta ou formigas estão a subir para cima de vocês. Na Índia, provavelmente, até cobras estariam a rastejar em cima de vocês. Tudo isto irá perturbar e interferir na vossa meditação. Coberto com um pano. O objetivo do pano é fazer-vos sentir mais confortáveis quando estão em meditação. Dessa forma, não acabarão por sentir dores nas pernas e dizer: "Estou sentado há demasiado tempo nesta madeira dura. É horrível." Então Krishna diz que podem fazer um assento um pouco mais macio, colocando uma cobertura sobre ele, com uma pele de veado e erva sagrada. Em tempos antigos, os yogis costumavam meditar sentados numa pele de veado. Eles não saíam por aí a matar veados para obter a pele, mas usavam a pele de um animal que tivesse morrido naturalmente. Sabem por que é que usavam pele de veado? Porque diz-se que a pele de veado atua como um isolamento que
protege a energia que flui através do vosso corpo quando estão absortos no ritmo divino durante a meditação. Durante a meditação, a energia flui através de todos os chakras, desde a base até à cabeça, e vocês tornam-se como um pilar de energia. Têm de usar esta energia para o vosso crescimento espiritual. Têm de manter esta energia no vosso interior e não a deixar escapar. É por isso que o Sr. Krishna diz para colocarem uma pele de veado no assento. Contudo, coloquem erva sagrada, Kush, debaixo da pele de veado. A erva sagrada, que usamos nas orações, é considerada o cabelo de Narayana. É muito sagrada. Depois, coloquem um pano por cima da pele de veado, pois a pele de veado não é assim tão confortável para sentar. Pica-vos. Os pelos da pele de veado parecem macios quando estão todos deitados para o mesmo lado, mas se moverem apenas um pouco, irão picar-vos, o que será muito desconfortável, e depois irão começar a coçar-se e a mexer-se cada vez mais. A cobertura por cima da pele de veado irá proteger-vos, manterá os pelos deitados na mesma direção. De contrário, irão picar-vos e mover-se-ão repetidamente e não serão capazes de se concentrarem. Para além disso, colocar a erva sagrada debaixo da pele de veado protegerá a pele de veado e evitará o seu desgaste. Portanto, o Sr. Krishna aconselha a colocar estas 3 camadas no assento: erva sagrada, Kush, uma pele de veado e um pano. Este tipo de asana ajudará o Bhakta, o Atma Kriya Yogi, a concentrar-se durante a meditação. Mas, por favor, lembrem-se bem de que a pele de veado que os yogis usavam era de um animal que tinha morrido naturalmente. Então, para bem da vossa meditação, não comprem uma pele de um animal que tenha sido morto. Quando alguém mata um animal, mata-o para o seu próprio prazer ou ganho. Ao comprar a pele desse animal que foi morto, estão a participar na sua morte e a tomar para vocês esse karma. Que bem é que isso vos traria? Não vos traria bem algum. Seria melhor terem um assento adequado feito apenas de erva sagrada. A erva sagrada é muito boa para a meditação. Asanamatmana significa: o assento pertence ao próprio. Ninguém deveria sentar-se no assento de outra pessoa quando medita, porque quando se sentam no vosso próprio asana, há uma certa energia que está a emanar daí, e essa energia é importante para o vosso crescimento espiritual. O vosso asana torna-se um local de concentração de energia, e se usarem o asana de outra pessoa, não sabem que nível de energia ou que nível de concentração foi aí colocado. Ao utilizar o asana de uma pessoa que tem uma baixa frequência de energia, entram em contacto com essa energia e automaticamente toda a vossa atitude se altera. É por isto que, nestes versos, Bhagavan Krishna explica como é importante terem o vosso próprio asana. Quando o Bhakta tem o seu próprio asana, o seu próprio local, o momento certo e com o funcionamento da consciência mental e os sentidos sob controlo, deve praticar yoga para autopurificação. Jitendriya Kriya. Aqui, Krishna diz que a mente e o intelecto têm de estar sob controlo, têm de concentrar-se até ao ponto em que há uma suspensão completa de todas as atividades. Nesse estado, a mente não corre em direção ao mundo exterior, a mente fica estável. Então, foquem a mente no objeto da meditação. Qual é o objeto da meditação? Deus. Ao concentrarem a mente em Deus,
Fixando a mente no divino, os sentidos ficarão automaticamente sob controlo. Ele deve praticar yoga para autopurificação. Aqui Bhagavan Krishna enfatiza que, quando praticam meditação, é para se purificarem, para poderem chegar ao estado em que estão completamente imersos no amor de Deus. Não deverão meditar para alcançar qualquer glória mundana ou objetivo mundano. Não devem dizer: estou a meditar, ó Deus, quero algo. Capítulo 6, verso 13 e 14. Samam kaya shirogrivam dharayana jalam stira samprekshya nasikagram swam deshashjana balokayan prashantatma bhigata bihi brahma Acari vrate stita mana samyam yamachito yukta asita matparaha. Mantendo o corpo, a cabeça e o pescoço eretos e imóveis, a visão interiorizada e fixa entre as sobrancelhas, sem se concentrarem noutras zonas. A mente calma e livre de medo. Os votos de Brahmacharya observados. Toda a mentalidade controlada virada para mim. Deve sentar-se firme em yoga, completamente entregue a mim. Aqui Bhagavan Krishna diz que, durante a meditação, devem manter a coluna direita, com o pescoço e a cabeça alinhados. Têm de estar imóveis, a visão interiorizada e fixa entre as sobrancelhas. Isto significa que, com profunda concentração, sem seguir nenhum impulso exterior ou distração, têm de se focar. O olhar deve estar focado entre as sobrancelhas. O Sr. Krishna diz que os olhos não devem estar completamente abertos ou fechados, mas entreabertos, como os olhos do Sr. Shiva, e focados na ponta do nariz. O propósito de fixar o olhar na ponta do nariz é evitar distrações exteriores e evitar adormecer, porque se mantiverem os olhos completamente abertos, podem ficar distraídos de repente. Oh, uma mosca! Por outro lado, se os olhos estiverem completamente fechados, podem adormecer enquanto meditam, ao passo que, quando têm os olhos entreabertos, mantêm-se focados. Não adormecerão e não se distrairão. Não obstante, a mente deve estar focada em Deus. Os olhos estão focados na ponta do nariz, mas a mente não deve estar focada no nariz. Está bem? Não confundam estas duas coisas. Estou a dizer-vos para se sentarem a meditar com os olhos entreabertos, focados na ponta do nariz. Não estou a dizer para olharem para o vosso nariz. Disse para fixarem o olhar na ponta do nariz. Mas a mente tem de estar focada em Deus, no Paramatma, para Brahma. Se praticarem a meditação, tal como é descrito neste verso, se a mente estiver focada, terão controlo sobre ela e não terão um ataque de sono, ao qual depois chamarão de meditação. Fixar o olhar na ponta do nariz também ajuda a desenvolver firmeza interior. Ajuda a ultrapassar o medo dos opostos, o medo da dualidade, o medo de não fazer as coisas de forma adequada. Ao sentarem-se a meditar num estado de medo, não serão livres, mas se focarem em Deus no vosso interior, se deixarem a mente concentrar-se no divino, quando se sentam a meditar, irão aperfeiçoar-se. Observar Brahmacharya significa que, para se focarem completamente na meditação,
Devem controlar e evitar o fluxo da energia para baixo. Devem evitar estar num relacionamento, mas usar esta energia para o vosso próprio crescimento espiritual. Imaginem quanta energia existe aí. Com esta energia podem criar outro corpo. A fusão entre o esperma e o óvulo é como uma bomba atômica. Um novo corpo pode ser criado a partir destas duas energias. Vocês têm este poder, mas quem realmente anseia pela realização de Deus não usará este poder, esta energia, numa ação exterior. Neste verso, o Sr. Krishna enfatiza a importância de observar o voto de Brahmacharya durante a meditação, porque se ainda não tiverem desenvolvido autocontrolo, serão controlados pelo prazer ou pela luxúria. Contudo, com o autocontrolo, um yogi é livre. É por isso que Krishna está a treinar Arjuna para observar o voto de Brahmacharya. Ele diz: não te estou a dizer para parares completamente esta energia, mas durante o período do teu sadhana é muito importante manteres-te puro e restringires-te para manteres esta energia e a usares para avançar espiritualmente. Isto também ajudará a mente a não se afogar nas tendências da região inferior, mas a concentrar-se na meta superior, no divino, para vos tornar mais fortes espiritualmente. Toda a mentalidade controlada virada para mim. Deus está presente em toda a parte. Se o yogi que pratica meditação quiser ver Deus, deve sentar-se firme em yoga. Devem sentar-se de forma destemida em meditação, sem pensar se estão a fazer algo certo ou errado. Não devem estar a olhar para o relógio perguntando-se: quando é que estes 15 minutos que o Swamiji me disse para fazer vão terminar? Ou colocar o alarme e depois, quando os 15 minutos tiverem acabado, dizer: acabou, está feito. Pelo contrário, quando as pessoas fazem a sua meditação ou a sua prática de Atma Kriya Yoga, deveriam estar completamente absortas nela e amar fazê-la. Se durante a meditação derem atenção ao mais pequeno medo na mente, sentir-se-ão naturalmente distraídos e solitários. Quando se sentam em meditação, devem manter-se firmes e confiar completamente em Deus, estar completamente entregues a mim. Não devem pensar acerca das vossas limitações, mas devem entregar-se completamente ao divino com fé e amor. Se a mente se perturbar durante este tempo, devem lembrar-se que Deus está ali, que no momento da meditação estão na sua presença. Foi por isso que disse que definir um momento é muito importante. É como se lhe enviassem um convite para vir e ele estivesse ali presente. Não estão sozinhos, estão na sua presença. Então não pode haver qualquer tipo de medo. Quando os yogis se sentam para meditar e chega o momento de deixarem este plano, automaticamente avançam para um plano superior. Se estiverem a meditar e depois, devido aos samskaras, morrerem, isso levá-lo já ao seu bem supremo. Pode acontecer, e já aconteceu muitas vezes. O Atma vai para o plano espiritual. Aqueles que seguiram o caminho da meditação na realidade absoluta, Deus, nunca voltarão para esta mesma realidade, mas encarnarão sempre para avançar espiritualmente. Encontrarão o seu percurso, o seu caminho espiritual e não andarão para trás. Há uma continuidade. Por exemplo, estão todos aqui sentados porque fizeram algo bom na vossa última vida. Têm algum bom karma, caso contrário não estariam aqui. Nesta vida, receberam o grande punya de estarem no caminho espiritual, de receberem o Atma Kriya Yoga e através disso, Deus manifestou-se na sua omnipresença no vosso interior.
está a guiar-vos no vosso caminho espiritual na sua forma Nirgun e na sua forma Sagun. Tem uma multiplicidade de formas e aspectos como Shiva, Vishnu, Devi, Jesus e muitos outros. Capítulo 6, verso 15. Yunjanebam sadatmanam yoginiyatamanasa shantim nirbana paramamatsam adigajati. Colocando-se sempre em yoga pelo controle da sua mente, o yogi alcança a paz suprema do Nirvana, que tem a sua origem em mim. Colocando-se sempre em yoga pelo controle da sua mente. Aquele que controla a sua dieta, que controla o que coloca dentro do seu corpo, que controla a sua mente, tal yogi alcança a paz suprema do Nirvana, que tem a sua origem em mim. Aqui Bhagavan diz que a origem do Nirvana está nele, mas não é ele. O Nirvana é apenas um estado de realização. Muitas pessoas dizem que o estado de Nirvana é o estado supremo, mas na realidade o estado último de realização, o estado supremo, está para além do Nirvana. No entanto, aqui o Sr. Krishna diz que quando se alcança uma certa pureza controlando a mente, a dieta, o corpo e os sentidos, então, através da meditação, entra-se no estado de Nirvana. Controlar o que comem, o tipo de dieta que fazem, é muito importante, porque tem um efeito na vossa meditação. As plantas têm uma natureza calma e pacífica. São Shanti. Quando comem comida vegetariana, automaticamente também se tornam Shanti. Por outro lado, a carne contém nela a emoção da agressão que foi infligida ao animal. Se comem carne, não se podem sentar a meditar, porque esta qualidade despertará também no vosso interior. É por isso que o que comem é muito importante. É também muito importante controlar o vosso sono e a vossa vigília. Quanto tempo é que passam a dormir? Muito pouco não é bom. Demasiado não é bom. Para um yogi, 6 horas de sono é o suficiente. Penso que a ciência também diz isto, não? Se as pessoas não praticarem yoga, precisam de 8 horas de sono. Os yogis precisam de menos. Se dormirem menos, ajuda à vossa concentração. Claro que têm de respeitar a vossa própria natureza. Imaginem que as pessoas dizem: fui ouvir este Swamiji e ele disse para dormirmos 6 horas por dia. Depois tentam fazê-lo e acordam de manhã como zombies. Não sabem o que estão a fazer e nada resulta. As escrituras dizem que têm de controlar o vosso sono. Mas se o vosso corpo precisar de 7 ou 8 horas, então durmam 7 ou 8 horas. É melhor respeitar as necessidades do vosso corpo. Caso contrário, mais tarde, quando se sentarem a meditar, podem adormecer e começar a ressonar, porque não estão completamente controlados. Então, 6 horas são suficientes, 7 ou 8 horas estão bem, mas muito mais do que isso não é bom. Verão que quando dormem demais, 11 ou 12 horas, depois não se sentem bem, o vosso corpo está sem energia, têm de dor de cabeça, sentem-se preguiçosos, sonolentos e como zombies. E quando se olham ao espelho, nem sequer se reconhecem, ficam chocados, ficam deprimidos apenas por se olharem. Assim não conseguem meditar. E quanto à realização de Deus, está muito longe. Têm de dormir apenas o suficiente para serem capazes de se concentrar e continuar no vosso avanço espiritual, mas não durmam durante o dia. Isso não é bom.
Se tiverem controlo sobre a vossa dieta e o vosso sono, a vossa meditação será bem sucedida e levar-vos-á à realização de Deus, levar-vos-á à beatitude suprema, à paz suprema. Tendo alcançado tal estado em que estão completamente entregues ao Divino, nunca mais existirá sofrimento ou dor. Uma vez alcançado este estado de nirvana, não há forma de voltar atrás. Quando alcançam este estado de nirvana, saem do ciclo de nascimento e morte. Não serão vítimas do desgosto, medo ou ansiedade. Estão sempre totalmente imersos neste estado divino, bem-aventurado, que tem a sua origem no próprio Krishna. No estado de nirvana, percepciona-se o Senhor Supremo na sua glória, no interior do próprio Self. Percepciona-se também nos seus aspectos Sagun e Nirgun, que são, respectivamente, o Senhor com forma e sem forma. No verso anterior, o Sr. Krishna dá instruções acerca do assento que se deve usar para aperfeiçoar a meditação. Gostaria de esclarecer que o asana do qual o Sr. Krishna está a falar é o vosso asana pessoal, no vosso quarto, na vossa casa ou na vossa zona privada. Num templo não tem um local específico apenas para vocês. Então não pensem que se costumavam sentar no local e que depois outra pessoa se senta aí, devem atacar a pessoa dizendo: "Esse é o meu lugar, invadiste o meu espaço." Não, nos templos, como no templo de Shri Pittanilaya, não existem lugares reservados. Bem, eu tenho um, mas para além do meu lugar e dos lugares das divindades, mais ninguém tem lugar reservado. Nos templos ou locais públicos, os lugares são de todos. Contudo, quando fazem o vosso dhyan, devem estar sozinhos. É melhor meditarem sozinhos, porque no momento em que está mais alguém, a vossa mente estará focada nessa pessoa. Capítulo 6, verso 16. Nati ashnatastu yogostina jaikantamanashnatana jati swapna shilasya jagratu naibhajajuna. Na verdade, este yoga não é para aquele que come demasiado ou dorme demasiado, nem para aquele que desiste de dormir e de comer, ó Arjuna. Ingerir demasiada comida induz sono e preguiça e cria vários distúrbios no corpo, devido à acumulação de matéria não digerida. O corpo apenas necessita de uma quantidade moderada de alimentos. Quando comem demasiado, nem tudo é digerido e o excesso fica no corpo e cria desequilíbrio. Depois não se conseguem concentrar enquanto meditam. É por isso que algumas pessoas precisam de uma cesta depois de comer. Absterem-se de alimentos também atua na mente, nos sentidos e nos órgãos vitais. Quando os devotos se sentam para o sadhana, as suas mentes estão focadas na comida. Se dizem: "Hoje não irei comer." Nesse dia, a comida parecerá muito mais apelativa do que habitualmente, o odor será mais forte do que o habitual e o vosso estômago começará a rugir. Isto irá perturbar a mente, e quando a mente está perturbada não se consegue concentrar, e assim isto interfere com a prática da meditação. Bhagavan diz que quando se sentam para meditar, a vossa mente deve estar concentrada em Deus e não na comida ou na cesta. O Sr. Krishna também diz que não devem dormir demasiado. Uma quantidade razoável de sono ajuda a repousar, renovar e fortalecer o corpo. Mas, como disse antes, dormir demasiado faz-vos sentir mal, sonolentos e preguiçosos, e devido a isso não se conseguem concentrar na meditação. Depois torna-se sério, perdem o controlo, ou caem em depressão, ou começam a parecer um vampiro com olhos vermelhos. Aqui, Bhagavan também diz que abster-se de dormir não contribui para uma meditação bem-sucedida.
Se não dormirem, o vosso corpo ficará exausto. Não se sentirão renovados e haverá total desordem no vosso interior. Então, dormir um pouco é muito importante para que o corpo se possa renovar na energia divina. Durante o sono, perdem totalmente a identidade do vosso ego. E ao perder a identidade do ego, estão completamente absortos no divino. Então, o divino energiza cada célula e todos os órgãos vitais do corpo para que, quando acordem, se sintam frescos, cheios de energia, prontos para um novo dia. Capítulo 6, verso 17. Yuktahara viharasya yukta sheshtasya karmasu yukta swapna babu tasya yogo bhavati dukha. O yoga torna-se o destruidor da tristeza para aquele que é moderado na comida e no lazer, que é equilibrado nas ações, que é moderado no sono e na vigília. O yoga torna-se o destruidor da tristeza para aquele que é moderado na comida e no lazer. Quando as pessoas controlam a sua dieta e o seu tempo de lazer, isto mostra que têm controlo sobre os sentidos, o corpo e a mente, e assim entram em estado de samadhi na meditação. Mostram a sua pureza, a sua clareza, a sua capacidade de concentração, a sua disposição, vivacidade, a sua determinação, excitação e entusiasmo em fazer o seu sadhana. Equilibrado nas ações. Controlar a comida e o sono afeta o que refletem exteriormente. Se as pessoas não têm controlo sobre os alimentos, vão comer em demasia e aumentar de peso. Não conseguirão sequer fazer quaisquer posturas de asanas. Que é moderado no sono e na vigília. Aqui o Sr. Krishna enfatiza que não se trata de pararem de dormir e depois parecerem zombies. Diz que há um tempo para dormir, um tempo para descansar, há um tempo para estar acordado e um tempo para comer. O dia inteiro está dividido em 4 partes, 24 horas divididas por 4, significa que há 6 horas para cada parte do dia. Agora já estão a pensar: como é que me irei sentar e meditar durante 6 horas? Não, tenho certeza de que na verdade estão a pensar: como é que vou comer durante 6 horas? E algumas pessoas provavelmente estarão a pensar: por que é que o Swamiji me está a dizer para dormir apenas 6 horas? Isto é terrível, como que vou conseguir fazer isso? Não, tem de dormir de acordo com as necessidades do vosso corpo. Se precisam de 8 horas, então durmam 8 horas. Se precisam de 4 horas, então durmam 4 horas. Se precisarem de 3 horas, então durmam 3 horas. Não tem importância. Têm de respeitar as necessidades do vosso corpo para que não se arruinem e o vosso dhyan possa ser feito adequadamente. Qual é a utilidade de não dormir e depois, quando se sentam para meditar, estarem a cair para a esquerda e para a direita? É inútil, não é? Qual é a utilidade de não comer e depois, quando se sentam para meditar, verem um prato de comida à vossa frente? Ou quando tiverem comido demasiado, nem sequer se conseguirem sentar a meditar. Se tiverem dormido demasiado ou se não tiverem dormido de todo, não ajuda, sabem? Os excessos não ajudam na vossa meditação. Mesmo que os shastras digam que é bom dormir menos e ficar acordado, têm de se observar e ver o que realmente precisam. O yoga torna-se o destruidor da tristeza. O sucesso no Dhyana Yoga eleva-vos à realização de Deus e alcançam a paz suprema. Nesse estado estão completamente absortos no oceano
da Beatitude. Capítulo 6, verso 18. Yada binyatam citam atmani eva vatishtate nispruha sarvakam vyayuktaiti ujyate sadam. Quando toda a consciência mental está perfeitamente controlada e liberta do desejo e permanece imóvel no self, então diz-se: ele está verdadeiramente em yoga. Quando toda a consciência mental está perfeitamente controlada, então a mente está focada no divino e são livres. A mente não está a saltar para a esquerda e para a direita, pensando acerca daquilo que têm de comer ou que estão a cair de sono e por aí adiante. A mente não está a correr para a realidade exterior. Quando alguém está liberto do desejo e permanece imóvel no self, então diz-se: ele está verdadeiramente em yoga. Quando estão absortos no interior do próprio self, no interior da consciência divina, a vossa vibração muda e ficam exclusivamente estabelecidos em Narayana, que é a paz suprema, a beatitude suprema. Em tal estado, ultrapassam todas as atrações externas, ficam desapegados de tudo o que seja perecível e dos prazeres mundanos. Assim, ficam livres e desejam apenas uma coisa: Deus. Percepcionam a unidade além da diversidade. Em toda a diversidade mundana, percepcionam apenas o divino, o amor de Deus. Isto é verdadeiramente yoga. Se as pessoas não percepcionaram o divino no seu próprio âmago e não emanam as qualidades divinas, ainda estão no caminho em direção à perfeição, em direção à unidade com o divino. Ainda não se encontram estabelecidas em yoga, estão apenas a praticar. Mas aqueles que estão sempre completamente absortos em servir, completamente absortos no amor de Deus, começam a refletir automaticamente as qualidades divinas através de si. Em verdade, isto é yoga. Capítulo 6, verso 19. Yata dipo nibataste nengate sopama smruta yogino yata citasya yonjato yogamatmanam. Imóvel, como a luz de uma lamparina num lugar sem vento. Assim é a consciência controlada do yogi que pratica a união com o self. Aqui o Sr. Krishna diz que, quando a mente é controlada pela prática do yoga, torna-se imóvel, como a luz de uma lamparina num lugar sem vento. Quando as pessoas têm fé e estão entregues, nada as pode demover. Nenhuma perturbação da realidade exterior as pode desviar do seu objetivo. Controlam tudo completamente. Bhagavan Krishna diz que o foco e a concentração da mente disciplinada de um bhakta, de um devoto, está tão fixa em Deus, na meditação, que não se desloca para mais nada. Quando estão absortos nessa realidade, não estão a pensar em quando terminarão a meditação e não colocam o alarme do relógio ao vosso lado, porque a vossa mente, mesmo quando estão sentados a meditar, estará focada no alarme. Não irão escutar o som cósmico no vosso interior, mas estarão à espera de ouvir o alarme tocar. Este não é o estado de um yogi. Aqui Krishna faz uma analogia entre uma mente calma e uma chama estática. A mente está imóvel como a luz de uma lamparina num local sem vento. Uma chama está sempre a mover-se, mas quando está protegida, bloqueada de todos os lados, não se mexe, não treme, está estável, brilha, irradia luz. Da mesma forma, quando estão completamente absortos no Self divino, Deus no vosso interior, nada vos pode desviar do caminho e automaticamente
começam a irradiar todas as qualidades divinas. Capítulo 6, verso 20. Yatru paramata citam nirutam yoga sevaya yatra jaivatmana atmanam pashyan atmani tushyati. Quando a mente, controlada pela prática do yoga, alcança essa beatitude infinita e vendo o self através da mente, sente-se satisfeito com o self somente. A mente de um yogi que está plenamente estabelecido em Deus, de forma natural, retira-se completamente do mundo exterior. Nesse estado, o mundo exterior não encontra mais lugar na mente do yogi. Este é o estado de samadhi. O samadhi não é alcançado apenas na meditação. Uma vez que tenham alcançado o samadhi na meditação, mesmo que continuem a habitar no mundo exterior, estão sempre completamente em samadhi. Cada um faz todas as suas ações, o que quer que seja necessário fazer. Nesse mesmo estado de samadhi, não fogem à ação externa, mas também estão completamente absortos em Deus. Mesmo que no exterior pareçam ser seres humanos normais, na realidade não são normais. Estão completamente unidos ao próprio Deus. Fazem tudo em todos os momentos, num estado de completo desapego. Diz-se que tal mente está tranquila e num estado de infinita beatitude. Quando estão sentados em meditação e alcançaram a realização de Deus, vendo o self através da mente, a mente já não está centrada na realidade exterior, não habita nos objetos dos sentidos. Aqui o self mostra à mente quem é. Sentem-se satisfeitos com o self somente. O que quer dizer que percepcionam a vossa unidade com Deus. Percepcionam que o vosso próprio Atma é Paramatma. Veem que não há diferença entre o Atma e Narayana. O Atma tem todas as qualidades de Narayana, apenas a quantidade é que difere. O Supremo limitou-se a si próprio para estar presente no Atma. No interior do Atma, percepcionam todas as qualidades divinas, percepcionam Deus. Para tal yogi, não existe diferença entre o Atma e Deus. A mente está completamente firme, purificada, e a alma alegra-se apenas em Deus. A mente também não se alegra por outra razão, apenas no Self, no Divino. No vosso sadhana, quando estão completamente concentrados numa certa divindade, por exemplo, no vosso Ishtadev, a divindade revela que não há diferença entre ela e vocês. Este é o seu dever, a sua ligação convosco. Então, se estiverem completamente absortos em Krishna, não verão Krishna como sendo separado de vocês. Ele é o âmago de tudo, ele é o Supremo. A mente não rejubila em nenhum outro lugar. Se tiverem visto a coisa mais bela da vossa vida apenas uma vez, ao fechar os olhos, irão sempre vê-la, certo? A vossa mente não a esquecerá jamais. Já viram a Mona Lisa? Todas as pessoas cuja mente está focada na realidade exterior dirão: que linda! Que linda! Mas que linda! Mas se alguém tiver visto algo ainda mais bonito, então a Mona Lisa será posta de lado, atirada para um canto qualquer. Então a beleza suprema estará sempre presente. Isto foi o que aconteceu na vida de Annamacharya. Annamacharya estava sempre a olhar para os olhos das suas duas esposas, elogiando-os e cantando a sua glória. Que lindos são os vossos olhos, que lindos são os vossos olhos, tão lindos olhos não existem em nenhum outro lugar do mundo. Nunca vi tais olhos amendoados neste mundo. Em Vaikunta, o Senhor estava a olhar para ele e a dizer: meu Deus, não te enviei para isso.
Imaginem, bem no fundo do vosso coração, o que o Senhor estava a pensar em Vaikunta. Está a dizer: meu Deus, enviei-te para a terra para me realizares, porque estás a olhar para fora de ti próprio, porque estás a olhar para a Mona Lisa lá fora. Olha para o teu interior, a beleza que tens no teu interior é muito mais bela. Olhando para o estado de Anamacharya, o Senhor disse: oh meu Deus, tenho de ir lá abaixo e despertar este pobre homem. O Senhor deixou Vaikunta num ápice e manifestou-se neste mundo. Anamacharya estava a caminhar com as suas esposas. Sabem como é que estava a caminhar? As suas duas esposas estavam a caminhar lado a lado e ele estava a caminhar de costas de maneira a não perder de vista os olhos das suas esposas. O Senhor disse para si próprio: meu Deus, meu querido Anamacharya, enviei-te para espalhares o meu amor e olha o que estás a fazer. Tenho de te relembrar quem és. Anamacharya era, na realidade, a encarnação da espada de Narayana. Na verdade, todos são uma encarnação de Narayana, uma manifestação de Narayana. O Senhor diz: ao ouvirem o Gita, estou a relembrar-vos de quem são. Estão aqui a ouvir o Gita. Despertem! O Senhor veio à terra e apareceu a Anamacharya disfarçado de Brahmin. Uma vez que Anamacharya estava a caminhar de costas, não conseguia ver quem estava atrás dele. Então o Senhor colocou-se de propósito atrás dele. Anamacharya foi contra ele, voltou-se e disse: oh, desculpa, não vi por onde caminhava. O Senhor disse: claro que não viste, estavas a andar de costas, como poderias ver? Não tens olhos na parte de trás da cabeça. O que estás a fazer, meu querido? Anamacharya respondeu: estou a olhar para as minhas belas esposas. O Senhor disse: para o que estás a olhar que é assim tão belo? Isto são apenas 2 sacos de ossos. Anamacharya ficou chocado. O Senhor continuou: o corpo é feito de Panchatattva, os 5 elementos, nada mais. Uma vez queimado, torna-se cinza. Decai, não há nada permanente nele. Estás a elogiar as tuas esposas, certo? Como são belos os seus olhos, como são belos os seus rostos, mas quando envelhecerem, o que vais fazer? Ainda as elogiarás? Os teus cílios provavelmente nem sequer se vão abrir. Ainda elogiarás esses olhos nessa altura? Não, não os elogiarás. Quem é que elogia uma senhora de idade? Ninguém. É verdade, esta é a realidade. Quem é que elogia um velho? Ninguém. Apenas elogiam um velho quando é um guru. Quando o guru envelhece, não importa, o guru está centrado no divino, por isso elogiam-no. O Senhor Krishna diz a Arjuna: todos olham para aquele que alcançou o estado divino e também tentam ser assim, mas ninguém quer saber dos que se condenaram. Vêm aqui, vivem as vossas vidas, morrem e ninguém se lembra de vocês. O que fizeram na vida? Nada. Mas não se trata das pessoas se lembrarem de vocês ou não. Trata-se de terem conseguido cumprir o vosso Dharma enquanto aqui estiveram. Quando cumprem o vosso Dharma, alcançarão o Senhor e então ficarão eternamente com Ele. O Senhor disse a Anamacharya: que desperdício de tempo, meu querido, porque é que estás a elogiar estes sacos de ossos que apenas irão durar por um tempo limitado e depois acabar? Quando os teus olhos fecharem, acabou. Depois disse: anda, mostrar-te-ei um par de olhos que são ainda mais belos do que estes. Aqui estás a olhar para 4 olhos, mostrar-te-ei apenas 2. O Senhor levou Anamacharya ao templo do Sr. Balaji, em Tirupati. O templo estava fechado, por isso Anamacharya esperou do lado de fora. Quando as portas do templo se abriram, os olhos de Anamacharya e os olhos do Sr. Balaji encontraram-se. E Anamacharya percepcionou todo o universo nos olhos do Sr. Balaji.
apenas ao olhar para ele. Naquele momento, recebeu a realização total. Os seus olhos deslocaram-se da percepção exterior para os olhos cósmicos do Senhor. O Sr. Krishna diz no Gita: não se deixem enganar pelas aparências exteriores. Primeiro têm de percepcionar o Senhor no interior do vosso próprio âmago. Uma vez que tenham percepcionado a beleza no vosso interior, olharão para toda a criação de Deus com os olhos do conhecimento. O Ser Supremo será visível em toda a sua criação. Então, não olharão apenas para a matéria perecível, mas olharão também para o imperecível, o sempre existente, o Supremo, aquele que tudo permeia, homens e mulheres, as árvores, os animais, toda a criação. Este é o estado de um yogi. Este é o estado a que Krishna se refere quando diz: vendo o Self através da mente, sente-se satisfeito com o Self somente. Porque percepcionam essa realidade no vosso interior e em tudo. Depois do Senhor ter mostrado a Annamacharya os seus olhos divinos, Annamacharya percepcionou a realidade além da realidade externa. A sua percepção dos 4 olhos das suas esposas alterou-se completamente. Percepcionou o Senhor, que é o Supremo, nas suas esposas. Viu a divindade não apenas nele próprio, mas também viu a divindade nelas. Disse: mães, venero-vos, libertaram-me da escravidão do sofrimento e fizeram-me ver o Senhor. O mesmo aconteceu com Goswami Tulsidas e a sua esposa. Tulsidas foi um santo que viveu na Índia no século XVI. O seu amor pelo Sr. Rama era tão grande que, para onde quer que olhasse, via apenas Rama. Naquela época, na Índia, tal como agora, as pessoas seguiam um sistema de castas. Havia a casta Brahmin, a casta mais elevada, e a casta Shudra, a casta mais baixa. Quando os pais de Tulsidas morreram, ninguém olhou para ele. Para onde quer que fosse, as pessoas afastavam-se dele porque era de uma casta inferior. Mas o amor de Tulsidas por Rama era tão grande que andava sempre com uma pequena estátua do Sr. Rama com ele. Um dia, o guru de Tulsidas o levou para o seu ashram e disse para as pessoas de lá: acham sempre que conhecem Deus, mas conhecem-no apenas através das escrituras, apenas através do que se diz nos livros. Mas o Sr. Sri Hari está acima disso tudo. Ama todos e todos são iguais para ele. Está com todos aqueles que o chamam com o coração sincero. Então o Guru tomou a seu cargo Tulsidas e olhou por ele. Tulsidas cresceu e tornou-se muito versado em sânscrito. O seu principal objetivo era dar às pessoas o Ramacharita-manas, a história do Sr. Rama na sua própria língua. Começou a compor poemas e a entoar o Ramacharita-manas em Awadhi, um dialeto local de Hindi. Os Brahmanes não gostaram nada disto, porque diziam que o sânscrito era a linguagem dos devas, dos deuses. Bem, isso foi o que eles disseram. De forma semelhante, algumas pessoas pensam que Deus apenas fala latim. O principal objetivo de Tulsidas era escrever a história do Sr. Rama em Awadhi, e dá-lo às pessoas, a todos, igualmente. Por causa disso, tinha muitos inimigos. Quando chegou a altura de Tulsidas casar, um dos seus irmãos, que estava contra ele, disse: eu é que vou casar com a rapariga que escolheste, tu não. Mas o pai da rapariga queria que Tulsidas casasse com a sua filha Ranabali. Finalmente casaram e foram muito felizes. Foram pedir a bênção ao Guru. O Guru deu a Tulsidas a pequena estátua de Rama que ele tinha trazido para o ashram quando era criança e disse-lhe: não tenho nada para te dar neste dia especial, mas toma esta estátua de Rama e nunca te esqueças dele. Tulsidas respondeu: Guruji, como poderia alguma vez esquecer-me de Rama?
Levou a estátua de Rama para casa, colocou-a no altar e, daquele momento em diante, esqueceu-se completamente de Rama, porque a sua mente estava focada apenas na sua esposa. Ficou tão obcecado pela sua esposa que ela se tornou tudo para ele. A todo momento, dia e noite, apenas queria estar próximo da sua esposa. Tulsidas e a sua esposa tinham uma loja de roupas que lhes havia sido oferecida como prenda de casamento pelo pai desta. Um dia, Tulsidas tinha de ir a outra cidade buscar algumas roupas para a loja. De manhã, despediu-se da sua esposa e foi às outras lojas comprar as suas coisas. Durante o dia, a sua esposa recebeu uma mensagem a dizer que o seu pai não estava bem e que tinha pedido para a ver pela última vez antes de morrer. Rapidamente se apressou para a cabeceira do seu pai. Quando Tulsidas regressou a casa e não encontrou a sua esposa, ficou zangado. Encontrou uma nota sobre a cama a dizer: "Fui à casa do meu pai. Preciso de um tempo para mim porque vi como estás obcecado por mim e porque o meu pai está doente." Tulsidas não conseguiu aguentar isto e partiu para a casa do sogro. Pelo caminho, houve uma grande tempestade e teve de nadar para atravessar um rio. Quando finalmente chegou, viu que a porta estava trancada e pensou como haveria de entrar. Então começou a trepar o muro da casa. No muro estava uma cobra. Ele puxou a cobra pensando que era uma corda. Levou-a com ele para dentro de casa. Quando se apercebeu que era uma cobra, a sua esposa disse: "Olha o que fizeste por causa da obsessão por este saco de ossos. Se tivesses tido a mesma obsessão por Rama, ele ter-te-ia libertado e já o terias alcançado." Naquele momento, a verdade daquelas palavras ecoou em Tulsidas e lembrou-se de que o seu guru lhe tinha dito para cuidar sempre de Rama. Tinha-lhe dito para nunca largar o nome de Rama, mas devido à ilusão, tinha-se esquecido disso e a sua esposa tinha agido como um guru, lembrando-o do seu Dharma. Naquele momento, Tulsidas largou tudo e entregou-se a Rama. Começou a procurar a Rama em toda a parte, dizendo: "Qual é o sentido de não te encontrar? Tu és o Senhor do Universo, deixa-me ver-te. Qual é o sentido da vida se não te vejo? Louvada seja a minha esposa que me lembrou do teu amor." Mais tarde, a esposa de Goswami Tulsidas tornou-se numa das suas maiores devotas. Uma esposa assim é digna de ser louvada porque apoia o marido, esquece-se dos seus desejos pessoais ou anseios. Shri Paramahamsa Ramakrishna estava sempre a louvar Sarada Devi, pois através de Sarada Devi, uma esposa dedicada, lembrava-se sempre da Mãe Divina. Esta é a grandeza das mulheres quando se tornam a fonte de apoio para o benefício espiritual de todos.